Oi, pessoas bonitas! Oi pro Brunão também, tudo bem? Eu sou a professora Joyce, sou professora de História e também de História da Arte. Bem-vindos à minha casa, vocês chegaram uma hora ótima. Vou fazer agora uns tomatinhos, vão ficar uma delícia, espero que vocês gostem. Vem aqui comigo, porque esse é o Master Profs, um sarau de 2020 do Colégio Criativo, gente. Olha só, vem, pode entrar. Gente, olha só. A gente vai fazer hoje aqui uma coisa que eu faço todo fim de semana isso aqui na minha casa, porque minhas filhas amam, elas comem puro, beleza. É um tomatinho confit, tomatinho confitado, tá? Geralmente a gente faz no forno, mas a gente vai fazer na panela, um pouco mais rápido. Então olha só, tomate, aqueles tomatinhos pequenininhos, alho, azeite, sal, pimenta e os temperos, ervas finas. Eu vou servir com um pãozinho, depois eu explico melhor isso pra vocês. E esse daqui é um ingrediente secreto. Esse daqui na hora certa eu revelo. Esse tomatinho, como eu disse, geralmente a gente faz no forno. Porque o que é o confit? A comida que é confitada é quando ela é cozida em fogo lento, no óleo, né? Às vezes se for carne, por exemplo, pode ser na gordura da própria carne. E você faz isso para conservar melhor esse alimento. Então é uma coisa que os franceses desenvolveram, confit, né? Então eles faziam com carne, como eu disse. Mas dá para fazer legumes também, dá para fazer alho, confitado e a gente faz o tomatinho. Então ele precisa ficar no forno baixo durante muito tempo. A última vez que eu fiz no forno durou acho que umas 2 horas de forno, tá? Mas aí, como, né, bem, mãe, professora, do lar, esposa, como que eu vou demorar tanto para fazer um tomatinho? Não dá. O que eu faço? Faço na frigideira, é bem rápido e o resultado é igual, fica ótimo. E a gente come geralmente com pão, mas esse daqui ó, é um pão português, é um pão que tem azeite, uma delícia. Dá para comer com pão italiano, qualquer pãozinho, torradinha, então ele serve como uma entradinha, assim, fica ótimo. E o legal é que como ele vai ficar conservado por causa do óleo, você pode colocar num vidro e guardar na geladeira. Ele fica aí umas 2 semanas, mais ou menos, ele pode ficar na geladeira guardado. Quando você for usar, você pega. Agora, dá para usar também esse tomate para você fazer base de molho. Então, por exemplo, serve com uma massa, dá para você dar um upgrade nele, você faz um camarãozinho refogado, mistura, fica ótimo. Então, é base, sabe? É muito fácil. Acho que a parte mais difícil da receita é escolher o tomate no supermercado, porque o resto é facinho, vocês vão ver. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fatiar o alho. Vocês sabem que aqui em casa a gente gosta muito de alho. E eu prefiro usar ele fatiado porque ele fica mais presente, né? Fica gostoso. Mas se você não gostar tanto assim, você pode moer o alho. Mas a gente gosta muito do alho aqui, além do sabor, ele é muito bom para a saúde, tá? Ele ajuda a prevenir muitas doenças, né? Então a gente gosta bastante. E essa história de prevenção de doenças, vocês sabem que os egípcios já sabiam disso. Os historiadores já encontraram um papiro lá no Egito de 1200 a.C., mais ou menos. E nesse papiro tinha o alho como uma receita para mais de 20 doenças. Então imagina, os egípcios já sabiam que o alho era muito bom para a saúde. Mas lembra que os egípcios, eles conheciam muito a anatomia porque eles mumificavam, né, os mortos. Então eles acabaram conhecendo muita coisa de anatomia, muita coisa de medicina, muito legal. O Tutankhamon, por exemplo, quando foi mumificado, né, ele foi sepultado com dentes de alho. Viu? Tinha dente de alho junto com a múmia do Tutankhamon. Porque, além dessas propriedades medicinais, os egípcios acreditavam que o alho era uma proteção. Por que essa ideia da proteção? Porque o alho tem um cheiro muito forte, né? Ó, a minha mão aqui vai ficar com cheirinho de alho, não tem jeito, né? Quem cozinha fica com a mãozinha cheirando alho. E por causa desse cheiro, ele era usado, por exemplo, para espantar mosquito, espantar insetos. Então, essa ideia de proteção, de espantar coisas ruins, entendeu? Por isso o alho foi adquirindo isso. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, tem registros de algumas mães que colocavam um pouquinho de alho em cima do berço das crianças para espantar insetos. Na Idade Média, o pessoal colocava um pouquinho de alho na porta da casa, porque daí também ajudava a espantar mosquito, por causa do cheiro mesmo. Bom, então agora
a gente vai colocar o alho na panela. Já tá fatiadinho, bonitinho. E esse alho vai dourar no azeite. Olha só, azeite. Se precisar, a gente coloca mais. Gente, o azeite é outro ingrediente que faz muito bem para a saúde, né? Os médicos dizem que é muito bom consumir azeite. E o azeite, o que é muito legal é que na história ele foi usado não só para consumo, sabia? As pessoas usavam azeite para outras coisas. E faz muito tempo também, viu? Por exemplo, já descobriram que lá no Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia, tem algumas coisas escritas regulamentando lá o comércio do azeite. Então o azeite ele foi muito importante para o comércio no Mediterrâneo mesmo. Então ele veio da Mesopotâmia, foi levado pelos fenícios, né? Que eu lembro que os fenícios eram os grandes comerciantes, né, do mar Mediterrâneo. Levaram para a Grécia e na Grécia o azeite se desenvolveu demais. Mas, por exemplo, para que usava-se o azeite, né? Ó, começou aqui. Para que usava o azeite? O azeite era usado, por exemplo, para os soldados não passarem frio. Então, nas batalhas, os soldados colocavam azeite no corpo todo, porque daí protegia eles do frio, né? A gente sabe que os soldados de Cartago fizeram isso para lutar contra os soldados romanos, quando Roma, né, acabou conquistando depois a cidade. Lá em 200 e pouco antes de Cristo isso. Agora, na Grécia, o azeite assumiu um caráter religioso incrível, né? Porque, assim, para os gregos, o azeite era muito bom para comércio, né? O pessoal da ilha de Creta, como eu disse, pegou dos fenícios e acabou... Deixar um pouco mais baixinho. Acabou comercializando bastante, né? Agora, eles usavam o azeite para quê? Para iluminação, né? Então queimava nas lamparinas. E eles usavam também como oferendas. Então, assim, era um alimento totalmente religioso. Os jovens que iam para as Olimpíadas, para os jogos, eles também se lambuzavam todos de azeite. Faziam massagens com azeite. Então, o azeite, ele adquiriu um caráter bem religioso mesmo. É muito legal isso. Sem contar que esse caráter divino do azeite acabou entrando na cultura cristã também, né? Então, o azeite é usado para ungir, para abençoar, né? Sacerdotes, reis, sempre azeite. É muito legal. E assim, do ponto de vista comercial, ele também era muito bom, né? Os romanos e o pessoal do Mediterrâneo chamava de ouro líquido, né? Ouro líquido, de tão valioso que ele era. Ah, pra vocês terem noção, na Grécia teve um legislador que chegou a aprovar uma lei proibindo o corte das oliveiras. Porque eles falavam que as oliveiras eram sagradas, né? Então não podia cortar. Quem fez isso foi o Solon, lá em Atenas. Então é muito legal esse duplo sentido do azeite, sabe? Tanto como a importância na culinária, como essa importância religiosa. E aí se difundiu por toda a Europa, né? E chegou aqui no Brasil também pelos imigrantes, né? Então muito legal a história do azeite, ouro líquido. Agora é hora de colocar o tomatinho, ó. Bom, gente, vou colocar só mais um pouquinho de azeite aqui. O legal de colocar o tomate inteiro é que ele vai selar. Aí depois ele vai abrindo, vai soltando o líquido, né? E vai formando aquele molhinho gostoso. Agora vamos temperar. Um pouquinho de sal. Sal não pode muito, né? O sal hoje em dia é meio que um vilão. Ah, não pode, hipertensão. Mas assim, o sal, ele já teve uma importância muito grande para a humanidade. Por quê? Porque através do sal se conservava os alimentos. Então, desde a China, da Índia, esse costume acabou sendo trazido para a Europa. Gente, o sal era o jeito das pessoas conservarem a carne, o peixe,
para eles serem comercializados. Então o sal tinha muita importância. Não era simplesmente salgar, entendeu? Era conservação de alimento. É que essa característica do sal acabou se perdendo conforme as geladeiras foram inventadas, né? Que a gente não precisa mais do sal necessariamente para conservar a comida. A gente usa a geladeira. Então mas isso foi muito agora, né? No século XIX. Antes disso, o sal que conservava. Então como é que você vai transportar peixe, por exemplo, carne, para vender, né? Ou mesmo conservar a comida. E é por isso que em muitos lugares da Europa usava-se o sal. Então a gente tem peixe em sal ou a carne. E na França, por exemplo, além do sal, nasceu essa história do confit, né, que eu falei pra vocês, para conservar a carne na gordura, porque afinal de contas a gente tem que lembrar que o inverno, né, durante o inverno é mais difícil você conseguir alimento, então eles precisavam conservar a comida durante o inverno, né? Agora, no Império Romano, o sal era tão importante que eles chegavam a fazer o pagamento dos soldados, né, com sal. Então, por isso que a gente tem a palavra salário, né? Porque era um pagamento que eles recebiam em sal. E também a gente sabe que o sal, ele sempre acentuou o sabor, né? Então, assim, desde o período neolítico, desde a pré-história, que os seres humanos gostam de usar o sal. A galera da pré-história rachava as pedras, né, salgadas, e ficava lambendo. Já se sabe isso. Gente, vem ver o tomatinho abrindo. Vem cá. Olha isso. Tá vendo, ó? Vai partindo a pele do tomate, ele vai abrindo. Ó. Bom, a gente vai continuar temperando aqui ervas finas, tá? As ervas finas são várias ervas aqui. Tem orégano, tem manjericão, tem salsinha, tem bastante coisa. E você pode usar, na verdade, qualquer erva aqui pra temperar, né? E essa aqui é a pimenta preta. Eu não vou colocar muita, porque as minhas filhas comem, né? Então, não é legal elas comerem pimenta, elas são muito novas. Então aqui em casa a gente tem o hábito de colocar pimenta mais no prato mesmo, quando for comer. Mas eu coloco só um pouquinho, pimenta preta. Se você quiser fazer, põe o tanto de pimenta que você quiser. Tem gente também que usa pimenta calabresa. Aqui em casa eu gosto muito da pimenta do reino. Ó, os tomatinhos estão começando a murchar, tá vendo, ó? E aí a pele vai soltando, tá? Aí vai soltando um líquido, tá vendo? Vai formar um molhinho, vai ficar muito bom. Nossa, agora que eu pensei, né, gente? Olha só a importância dos temperos para a história das especiarias. As especiarias geralmente são lá do Oriente, né? São temperos vindos lá da Índia, da China. E os europeus entraram em contato com os temperos na época das cruzadas, né? Porque lembra que nas cruzadas houve aquele contato Ocidente-Oriente. E a Europa acabou levando para lá as especiarias. E caiu no gosto, né? Eles adoravam temperar as coisas. Gente, ó, lembra, né? Portugal começa as grandes navegações para poder ir lá para a Índia comprar especiarias, né? Para poder comercializar. Porque até chegar em Portugal, elas chegavam muito caras. Os portugueses acharam melhor ir direto. E deu no quê, né? Deu em Portugal chegando aqui no Brasil, deu no Cristóvão Colombo, né? Antes dos portugueses chegarem aqui, o Cristóvão Colombo já chegou na América Central. Era em busca de especiarias, né, gente? Então, olha a importância histórica que tem esses temperos. E era muito caro, né? As especiarias eram vendidas a um preço muito alto na Europa, porque elas eram lá do Oriente, né? Então, era muito lucrativo. E lembra que esses países da Europa que estavam fazendo as grandes navegações eram países absolutistas, né? E a vibe dos caras era acumular metais preciosos. Então, eles faziam isso através do comércio. Compra barato, vende mais caro. E assim foi. Isso movimentou a economia europeia, né? No século XVI, um pouquinho antes. Bem legal. Bom, olha só. Vem aqui, vem aqui. Aqui a gente tem todo o caldinho do tomate virando esse molhinho, ó. Agora está na hora do nosso ingrediente secreto.
O que será que tem nesse potinho? Vamos ver quem vai adivinhar em casa. Olha só. Aqui dentro tem um produto que já deu muito lucro para Portugal. Muito lucro para Portugal. Na verdade, era um produto muito apreciado pelos europeus, conheceram também através dos indianos e a Europa adorava consumir isso aqui. Aí o que aconteceu? Portugal percebeu isso, nas grandes navegações descobriu alguns territórios e nesses territórios, tipo a Ilha da Madeira, tipo o arquipélago de Açores, né? E também o Brasil, descobriu que nesses territórios dava para produzir isso aqui e, gente, produziu demais. E o Brasil, durante muito tempo, foi o maior produtor do mundo. Do quê? De açúcar. Açúcar, gente. Você aí deve estar pensando, tia, mas esse açúcar, ele não é o açúcar refinado? Gente, é o seguinte, é o açúcar que a gente consome aqui na minha casa. Porque, na verdade, aqui a gente não usa açúcar pra nada, nem no café eu uso açúcar. Só que eu acabo comprando esse açúcar que se chama açúcar demerara. É um açúcar que eu li uma vez que é um pouquinho mais saudável do que o açúcar refinado, então eu prefiro. Então eu uso muito pouco açúcar aqui. Acho que para fazer esse tomate e para fazer limonada, só. Bem pouquinho, ó, a gente vai colocar. Não uso muito, não uso mais para nada. Minhas filhas não comem açúcar, como eu disse, só na limonada. Aí o que acontece? Por que colocar açúcar nessa receita? Ele vai dar uma caramelizada, vai tirar um pouquinho a acidez do tomate, então fica gostoso, mas não pode pôr muito, tá? E aí vai provando, porque se você achar que precisa de mais sal, você vai regulando isso, bom? Tá ficando gostoso. E deixa aí, no fogo baixo. Agora é o seguinte, se a gente pensar na importância que o açúcar teve, não só para Portugal, mas também para o Brasil, né? Gente, olha só, foi por causa da plantação de cana-de-açúcar que vieram para o Brasil os primeiros negros, né, os escravos. Então os caras eram tirados da África, trazidos aqui para o Nordeste principalmente, né, para produzir a cana. Então olha só a importância do açúcar para nossa sociedade, né? Foi por causa da produção de cana que esse comércio de escravos apareceu no Atlântico, né? Então é muito importante. Depois o açúcar brasileiro acabou ficando... O método de produção, né, não foi renovado, e o açúcar brasileiro acabou ficando para trás no mercado internacional para o açúcar das Antilhas, que os holandeses, né, desenvolveram por lá. Mas era um produto que os europeus adoravam consumir. Bom, vem aqui ver como tá. Virou um molho, vendo, ó? Murchou, reduziu, né, bastante. E esse é o resultado. Aí eu vou colocar aqui. E, gente, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, nossa, uma receita italiana, né? Porque a gente pensa em tomate, a gente pensa em Itália. E se eu falar pra vocês que a origem do tomate não é na Itália? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o tomate, na verdade, nem europeu ele é? Gente, tomate americano. O tomate já era usado como alimento pelos incas, pelos astecas. As civilizações pré-colombianas usavam o tomate como alimento. Como é que o europeu conheceu? Quando os europeus vieram para cá nas grandes navegações. Então quem levou tomate para a Europa provavelmente foi o Cristóvão Colombo, o Hernán Cortés, o Pizarro, que foram os caras que vieram para cá no século XV, né? Finalzinho do século XV, início do XVI, vinham para cá, pegaram o tomate e levaram para a Europa. Só que tem um detalhe. Durante muito tempo, os europeus acreditavam que o tomate era venenoso. Por que eles acreditavam nisso? Bom, eles levavam o tomate chegou na Espanha, né? Pelos colonizadores espanhóis, e aí ele se difundiu pela Europa. Só que aí, lá na Inglaterra, eles serviam o tomate num recipiente que continha chumbo. E o tomate, como é ácido, acabava pegando o chumbo do recipiente. Então, de fato, algumas pessoas que comeram tomate na Inglaterra morreram logo em seguida, mas é por causa da intoxicação do chumbo, do prato e não do tomate. Mas aí todo mundo começou a achar que era venenoso. Também, o pé de tomate,
ele parece muito a mandrágora, que de fato é um veneno. O fruto, quando ele tá verdinho, parece muito, né? O tomateiro e as mandrágoras parecem. Então todo mundo falava, não, porque é veneno, não pode comer. Os espanhóis e o pessoal da Península Itálica começou a gostar muito de consumir tomate mesmo assim. Então, digamos que o consumo do tomate era meio controverso, entendeu? Tem até a história de um cara uma vez, que ele falou que ele ia se matar. Ele foi pra praça pública e falou, eu vou me matar em praça pública. Sabe como? Ele levou um balde de tomate, comeu o balde inteirinho de tomate. O que aconteceu? Óbvio que ele não morreu, né? Então, assim, quando essas histórias foram circulando, o pessoal foi entendendo que o tomate de fato não era venenoso. Mas, mesmo na época que o pessoal achava que era venenoso, o tomate era usado como planta ornamental. Então eles enfeitavam festas. Eles colocavam um monte de tomate para enfeitar a festa, gente. Depois ele foi caindo no gosto do consumo mesmo. Agora, por que você pensou em Itália? Quando eu comecei a fazer essa receita, você pensou em Itália. Porque o que acontece é o seguinte, a Itália não tem uma culinária, ela tem muitas. Por quê? Vocês aprendem na escola que a Itália demorou muito para se unificar. Então a Itália, ela sempre teve essa característica a Península Itálica, né, de cidades independentes, cidades muitas vezes rivais, Florença, Gênova, Veneza, os caras brigavam. E aí o que acontece? Eles foram desenvolvendo uma culinária própria de cada cidade, de cada região italiana. Por quê? Porque a culinária fazia parte da formação da identidade deles. Então, olha, aqui nós fazemos o macarrão desse jeito. Não, na nossa região a gente faz macarrão de outro jeito e assim por diante, porque isso fazia parte da identidade, né? E como eles recebiam tomate ainda amarelinho, eles chamavam de maçã de ouro, pomodoro, né? Como a gente tem esse nome muito comum lá até hoje. Então o que acontece? Culinária, gastronomia é uma criação de uma identidade e ela também serve muitas vezes para dominar uma outra região. Então, por exemplo, o norte da Península Itálica, que era da Áustria. Os caras levavam receitas para o norte da Península Itálica porque era um jeito de dominar mais a população. Então, assim, culinária é identidade cultural. Gastronomia é muito rica por conta disso também. Por isso que na Itália tem tanto jeito diferente de fazer as coisas. Olha só. Então, como eu disse, você pode usar de diversas formas. A gente aqui vai servir com pãozinho. E, gente, para falar do pão, hein? Para falar do pão, a gente fala do trigo. E olha a importância que tem o pão para a história da humanidade. Vocês já viram que fazem várias referências ao trigo, né? Ao pão. Então, tem referências bíblicas, né? Cristo disse, eu sou o pão da vida. A gente tem a política do pão e circo lá em Roma, não é? Porque para os romanos, o trigo, o comércio do trigo, era muito importante. Foram eles que popularizaram o uso do trigo ao longo, né, assim, em toda a Europa que eles comandavam. E a política do pão e circo é exatamente distribuir trigo para a população de Roma, porque daí você evitava revoltas, né? A população ficava mais alegre, não se revoltava. Nessa época, os imperadores de Roma dominavam todas as padarias, toda a produção de pão era do Estado romano, viu? Aí, o pão é lógico também que vai adquirindo características próprias de cada região, principalmente na Península Itálica, né, como eu falei para vocês. Mas o pão é muito importante, um alimento muito importante. Partilhar o pão é muito significativo, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão sempre tem aquela ideia de alimento, não só para o corpo, mas para a alma, né? Então, partilhar o pão a gente faz com os nossos amigos, né? Com as pessoas que a gente ama, a gente partilha o nosso pão. Eu aqui hoje estou compartilhando o meu pão para vocês, com vocês, né? Olha só, quanta história tem nesse prato, gente. Quanta história tem aqui. A gente falou de história do Egito, a gente falou de história da Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, gente, história da humanidade. E daria pra gente falar muito mais, porque a gastronomia é muito rica. A gastronomia é uma maneira muito legal da gente estudar a história, da gente estudar a arte. Eu amo. Espero que vocês tenham gostado. Bom apetite!